Olá, pessoal! Eu me chamo Júlia, sou aluna de Psicologia do sexto período na rede Docto em João Monlevade e apresentaremos a vocês nosso trabalho abordando o racismo no cinema brasileiro e o olhar da psicanálise. Bom, esse trabalho ele foi realizado por mim, Júlia Lima Garcia Cunha, pela Beatriz de Ávila Ramalho, Gisele Mendes Frois, Larissa Caldeira dos Santos, Letícia Moraes Madalena, Renata Maria Costa Oliveira e Samira Machado Guimarães. Bom, gente, durante esses minutinhos que a gente vai conversar, nós vamos trazer a introdução do tema, né, na questão do mercado de trabalho também, como a arte cinematográfica. O segundo tópico a gente traz junto o olhar da psicanálise quanto ao racismo brasileiro. Para a terceira parte, a gente vai trazer indicações de filmes, né, que representam essa estrutura racial dentro do cinema. E na quarta parte, a gente faz uma conclusão, né, uma síntese do que a gente quis abordar durante esses minutinhos que a gente vai conversar. Bom, para introduzir, nós vamos analisar no trabalho a falta de representatividade negra quanto ao mercado cinematográfico e como isso tem afetado as pessoas em dimensões sociais e emocionais. E para isso traremos o tema na visão da psicanálise. Considerando o mercado cinematográfico como mercado de trabalho, o Ministério Público do Trabalho afirma que pretos e pardos enfrentam maiores dificuldades na progressão da carreira, tanto quanto na igualdade salarial, e são mais vulneráveis ao assédio moral. Quando abordamos aqui sobre a representatividade negra no cinema, estamos falando também da direção e do roteiro, onde a desigualdade é ainda mais perceptível. Apenas 2,1% dos diretores de longas-metragens são homens negros no Brasil. E de acordo com a Ancine, o protagonismo no cinema nacional é representado por homens brancos. Então a gente percebe que o fator racial influencia fortemente quando se busca exercer uma função. Esse trabalho busca evidenciar a falta de representatividade negra no mercado cinematográfico. Bom, segundo a pesquisa Diversidade de Gênero e Raça nos Lançamentos Brasileiros, de 2016, divulgada pela Ancine, os negros representaram apenas 13,3% do elenco nos filmes brasileiros. Quando o diretor de um filme é negro, a chance de haver mais de um ator ou atriz negros no elenco aumenta em 65,8%. Isso é um dado da Ancine em 2016. Sabemos que o filme, né, o mercado cinematográfico, ele é acessível a todos os níveis de escolaridade e permite uma integração entre conhecimento popular e científico. Então, essa hierarquia social é representada e vista desde que começamos a entender as problemáticas raciais. Segundo Bispo e Melo, 2019, o sofrimento psíquico, especialmente no caso de pessoas negras, é presente mesmo diante de uma carreira de sucesso. A informação citada confirma que o racismo está além de questões financeiras e sociais. Então, daí entendemos, gente, que mesmo obtendo sucesso na carreira, o indivíduo ainda está em sofrimento psíquico com relação ao que é submetido no mercado cinematográfico. Seja por papéis estereotipados ou preconceito no ambiente de trabalho, isso contrasta fortemente a arte cinematográfica com os estereótipos raciais e como isso colabora para um sistema hegemônico. Bom, gente, quanto ao olhar da psicanálise sobre a temática, a gente vê uma forte relação do racismo com o narcisismo. Na mente de uma pessoa narcisista, existe uma ideia de que o próprio eu é o ideal e tudo aquilo que se diferencia disso é indesejável e inferior. Então, o narcisista ele entende que tudo que é diferente do ele próprio é algo que é indesejável para ele, é inferior. Logo, ele vai buscar uma eliminação, ele tem essa necessidade narcísica de eliminação, seja de forma física ou simbólica. Até mesmo para eliminar o outro dentro do próprio eu. O que isso quer dizer?
que a pessoa ela está buscando tirar aquilo que está afetando ele próprio, é algo inconsciente dele próprio na cabeça dele. É necessário diminuir o outro indivíduo para que ele se sinta superior. Então, o narcisista possui consigo a necessidade do sentimento de superioridade. E para suprir essa necessidade, mesmo que de forma inconsciente, o narcisista tem tendência a diminuir o outro. E a sociedade brasileira não reconhece ser racista. Como uma forma de camuflar o racismo enraizado, o racista utiliza uma estratégia psíquica de autopreservação do narcisismo, onde o eu sempre será o ideal, sempre será o superior. Então, dessa forma, novamente, nós vamos nos deparar com a desvalorização do diferente. Então, tudo que é diferente do eu próprio do narcisista, do racista, é inferior. E a ideia de meritocracia, pessoal, sem levar em consideração a origem social, condições de educação e condições sobre as necessidades básicas do sujeito, do outro, é uma forma de legitimar o racismo. Nessa ideia, podemos observar a autopreservação do narcisismo. Aqui a gente traz uma frase da psicanalista Maria Beatriz Costa Carvalho, que diz o seguinte: o racismo se estabeleceu como um sintoma coletivo, de modo que o racismo é um sintoma patológico estrutural da sociedade extremamente desigual brasileira. Então, para a psicanálise, gente, a questão racial brasileira se destaca muito pelo que as pessoas não se arriscam dizer, uma vez que o não querer admitir algo tende a se repetir outras vezes e se torna uma negação consolidada. Isso se legitima como algo positivo, o mito da democracia racial. Bom, na parte 3 a gente tem temos duas indicações de filmes. A primeira é Marshall, Igualdade e Justiça. Esse filme ele aborda a trajetória de um advogado que passa a ser o primeiro juiz afrodescendente da Corte Suprema Americana. Marshall precisará lutar em um caso que pode definir sua carreira, defender o jovem Spill, que é um homem negro que está sendo acusado de atacar uma socialite branca em seu quarto, mas que jura não ser o culpado do crime. Embaixo temos um comentário de um internauta, né, gente, que a gente tirou de algumas avaliações e o filme é muito bem avaliado pelos internautas. Nossa próxima indicação é o Green Book, que é um filme de 2018, que retrata a história de um segurança branco e um pianista negro que se tornam amigos durante uma turnê nos Estados Unidos dos anos 60. O pianista, gente, ele contrata o segurança branco para acompanhá-lo nessa turnê. E apesar de das suas diferenças, os dois homens desenvolvem uma ligação inesperada ao enfrentar o racismo e o perigo de uma era de segregação racial. Também é um filme muito bem avaliado. E o racismo causa dor psíquica. Na análise de Costa, em 1983, entende-se a dimensão do trauma que o sujeito negro enfrenta em uma sociedade racista. Ele aborda que ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção: a de encarnar no corpo e ideias de ego do sujeito branco e de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. O que ele quer dizer aqui, gente? Que a pessoa negra, ela tem que se adequar aos ideais do ego do sujeito branco. E por isso ela busca se anular, ela busca negar a presença do próprio corpo negro. A necessidade de ter que se adequar às necessidades do outro, pelo que você vai trazer muita dor psíquica a esse sujeito. Aqui temos um mapinha mental, né, em relação ao racismo no cinema. Para quem quiser dar um print, levar o assunto para os colegas, abordar também em trabalhos sociais. É um mapinha aí do que a gente trouxe de dados, do intuito, né, da nossa introdução quanto ao racismo no cinema.
Como conclusão, a gente entende que a produção cinematográfica é centrada num discurso hegemônico e de controle social. Na maioria das vezes, atores negros ficam restritos a determinados personagens e também enfrentam o preconceito nos bastidores. O racismo está enraizado além de questões financeiras e sociais. É algo voltado para o próprio eu da pessoa racista. Pode-se dizer que está ligado à necessidade de sentimento de superioridade, onde a preconceituosa hierarquia da raça humana ganha forças. O caminho mais fácil para essa necessidade narcisista é a diminuição do outro, estratégia que pode ser inconsciente do psíquico. Contudo, podemos perceber que a importância de termos mais representação negra na cena do cinema é grande, principalmente em papéis protagonistas, uma vez que a ficção pode influenciar diretamente na vida real. Essas são as referências que a gente trouxe dentro do trabalho. E muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até uma próxima!